Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite. O Centro Espírita, dentro da maior simplicidade possível, tem o papel primordial de levar ao público o Evangelho de Jesus. Anseio de amor. Quando me vi, depois da morte, em sublime transporte, eu reclamei contra a fogueira que me havia calcinado a vida inteira pela sede de amor. Quando aleguei que fora em toda a estrada folha ao vento, andorinha esmagada sob o trator do sofrimento. Quando exaltei a minha dor, mágoa de quem amara sempre em vão, harta de incompreensão. Alguém chegou junto de mim e disse assim: Maria Dolores, você que vem do mundo e se diz tão cansada e infeliz, que notícias me dá do Vale Fundo, da provação, onde a criatura de tanto padecer não consegue saber se sofre ou não. Você que diz trazer o seio morto, quem me pode falar dos meninos sem pão e sem conforto, das mulheres sem lar, dos enfermos sozinhos, que a febre e a fome esmagam nos caminhos, sem querer um lençol ou a bênção de uma prece, dando graças a Deus quando a morte aparece. Você, Maria Dolores, que afirma haver amado tanto, e que deve ter visto o sacrifício e o pranto de quem clama por Jesus, suplicando o carinho que não tem, que me pode contar aquelas outras dores, daquelas outras aflições, dos que choram trancados em manicômios e prisões, buscando amor, pedindo amor, exausto de tristeza e de amargura, como feras na grade, morrendo de secura, de solidão, de angústia e de saudade. Bem querer, ai de mim, que nada pude responder. Que tortura, meu Deus, a verdade no além, além nem envergonhada. Eu apenas quisera ser amada, nunca amara ninguém. Maria Dolores. E assim, Senhor, vamos nos desprender dos nossos pensamentos para o alto, para que possamos, para mais um aprendizado, a tua seara de amor. Senhor, ampara-nos nesse instante. Permita que possamos nós estarmos ligados na palestra para aprendermos a pôr em prática tantas coisas boas. Senhor, não nos abandone nesse instante. Que amigos bons, espirituais, estejam presentes para nos proteger, para nos orientar. Por isso te clamamos, Senhor. Por isso que te pedimos, nesse instante, em que aqui estivermos, possamos nós conseguir segurar em nossas mentes, em nossa alma, as palavras que serão ditas, Senhor. Te agradecemos. E nesse instante, em nome desses bons amigos, nós damos por aberto a palavra no dia de hoje, Senhor. Agora eu quero ver quem tem medo do Espírito.
Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. É com alegria que nós estamos recebendo mais uma vez a Andréia Frasson de Bauru, do Centro Espírita Chico Xavier. Não sei se esse Frasson, se tem família aqui, Frasson. Então, eu perguntei pro meu pai, ele também não sabe. Frasson aqui. Mas deve ter tudo parecido, assim. Muito bem. Então ela vai falar sobre. Você tem medo de espírito? Vocês têm medo de espírito? Eu falei para ela, você tem medo de escuro. A casa é sua. Obrigada. Realmente. Fico muito feliz de poder voltar aqui, né? Que é sempre um prazer, né? Sempre uma alegria a gente estar junto. E sempre quando eu vou falar de alguma coisa, é lógico que a gente fala daquilo que a gente está, do que pega na gente, né? Do que está ali no nosso coração. Então, a conversa nossa começa com uma pergunta mesmo, né? Você tem medo de espírito? A gente começa a dar uma disfarçada porque a gente está dentro da casa espírita, né? Então a gente fala assim, eu acho que não tenho medo, mas se um espírito se materializar aqui, tem uma risadinha, né? A gente leva essa porta aqui, a cortina, a mesa, tudo junto. Eu levaria. Então, a gente fica meio assim, mas é porque... Eu não creio em bruxas, mas que ai. Não é? Sempre ai. Então, olha, eu peguei umas definições para a gente entender, né? O que é o medo? A palavra medo, né? Que é o estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, que ao contrário suscita essa consciência, né? Então, medo ao se sentir ameaçado, a gente tem a sensação que a gente pode estar em perigo. Então, medo, temor, ansiedade irracional. E esse grifo de ansiedade irracional é por minha conta. Eu peguei a definição lá, mas eu grifei, porque a gente vai conversar sobre isso, né? Ansiedade irracional fundamentada, receio. Por exemplo, tem medo de tomar injeção. Tem medo, mas tem que tomar, né? Então, a gente tem medo do que a gente tem, de alguma coisa que pode nos ameaçar, de algum perigo, né? Ou porque a gente não tem conhecimento. Porque a gente desconhece aquilo que está sendo falado. Então, a pessoa tem medo de fazer um curso que tem matemática, por exemplo. Porque em algum momento da vida dela falou-se, ou ela se debruçou ali, não sabia, não conhecia, desconhecia da matemática e acabou tendo medo daquilo ali. Então a gente tem esses anseios, o medo, esse receio, porque às vezes o que a gente está sendo colocado para a gente é desconhecido. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Eu coloquei essa fotinho aqui porque é um ocorrido para eu lembrar da historinha para contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo em Pedineus. Hoje eu moro em Bauru, a gente já está quantos anos lá, bem? 18 anos, né? Mas eu sou de Santa Cruz do Pardo, que é da região também. E o meu marido é de Bernardino, é um pouquinho mais afastadinho. E entre Bernardino e Santa Cruz é uma estrada, uma vicinal praticamente, e ela é bem sinuosa. E a gente um dia vindo, né, da casa da minha sogra para casa, com umas conversas, as conversas erradas, né? E passando na porta de fazenda, falando assim, aqui, nossa, parece. Na época a gente era muito
não tinha conhecimento, que aparece a noiva, né? Que é a história da noiva, que é clássico, né? Parece uma noiva porque ela foi abandonada no altar, daí ela sai na fazenda assustar, e a gente vive nessa estrada. Uma noite escura, né? Não uma noite que nem hoje, que tá clara, né? Acho que a lua cheia já é, né? Tá bem clara. E a gente vive aquela noite escura, aquela estradinha. E o meu carro, na época, né, a gente tinha um Fusca, não tinha rádio. Então era eu e ele, só nós conversando, porque não tinha nenhuma musiquinha para distrair. E a gente vindo naquelas curvinhas, ali perto de Sodré, a gente, então, os patrimônios, a gente passa numa curva e tem o patrimoninho do lado, né, a cidadinha do lado, e do outro lado é plantação. No cemitério. A gente vai no cemitério, óbvio, né? Precisava ter o plus da história. Vocês ficaram pensando se o meu Fusca falasse. Nossa, se pudesse, meu Fusca tinha muita história. E a gente olhando assim, de repente os dois ficaram mudos, uma luz no meio daquela plantação do nada. E aquela luz fazia assim, ela se movimentava de um lado para o outro. Eu não olhava para a cara do Edmilson, do lado, e falei assim, gente, não estou vendo isso. Morrendo de medo, né? Ali, olhando assim, daí estava um silêncio, né? Eu não falava nada, Edmilson não falava nada. Os dois quietos, mudos. Arrepiados. Nossa, e a gente foi chegando perto daquela luz, eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? E que o negócio foi indo de verdade, gente. Foi me dando Voltar não dava mais. Nossa, voltar não tinha jeito, né? Eu falei assim, será que só eu na minha cabeça pensava, acho que só eu que estou vendo, o Edmilson não está vendo, porque ele também não fala nada, os dois quietos. E daí, a hora que a gente terminou de fazer a coisa, que a gente chegou assim pertinho, a gente viu que era um trator sem luz nenhuma. Ele não tinha luz nenhuma, mas ele tinha colocado naquela capotinha de cima, ele colocou uma lanterninha. Então aquela lanterninha ficava balançando de um lado para o outro. A hora que nós vimos, gente, eu falo isso com... Ai, me deu um alívio, eu acredito nessa... Nossa, ai, daí a gente falou assim, nossa, que medo, né? Que a gente passou, que nervoso. Daí a gente caiu uma gargalhada. Mas isso tudo, esse medo, né? É o quê? É o medo do desconhecido. E ele é natural? Hã? É natural. O medo? O medo é natural. Faz parte da nossa defesa. Então, se a gente acha que a gente está em perigo, é um jeito que a gente preserva a nossa vida. É um dispositivo. É um dispositivo. Né? Você foge, ou então você entra em luta, né? Então, o medo a gente faz isso. No momento nesse dia especificamente, a gente queria voltar para Bernardino, mas não tinha para onde a gente ir, então o jeito foi encarar mesmo. Então a gente só foi. Mas as coisas que a gente passa. Essa historinha. Também que não deu problema no Fusca, né? Não, Fusca é uma maravilha, né? É um carro que, pena que não tem o conforto que a gente tem nos carros modernos. Mas, nossa, esse meu Fusca realmente, se ele falasse, ele contaria mil histórias, que nós passamos bastante coisa, né, Bem? Então, tudo isso para a gente contar sobre o medo. Quando a gente fala assim, a gente tem medo de espírito, e daí a gente precisa entender, mas o que é o espírito? Quem é espírito? Né? Voltando lá no espírito. Eu trouxe a definiçãozinha lá do livro dos espíritos, que é óbvio que Kardec pergunta, né? Kardec vai lá, ele
não ia deixar de perguntar. Falando, que definição se pode dar dos espíritos? Daí eles respondem para a gente. Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, a definição, ela foi posta ali para nós. Então, é a criação de Deus. E daí, na perguntinha seguinte, obrigada. Na perguntinha seguinte, ele fala assim, ó, os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus? Kardec pergunta assim, ó, o espírito, ele é um pedaço de Deus, né? Ele sai, uma simples emanação, uma porção, né, de Deus, denominados filhos de Deus. E eu gosto da espiritualidade, né, que eles dão umas tiradas aí, meu Deus, são obras de Deus, exatamente como a máquina o ego do homem que a fabrica. Essa máquina é obra do homem, não do próprio homem. Sabe-se que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos sua obra. Então, é uma complementação ali da definição de espírito. Por quê? Espírito, né, é a criação do Pai. Somos criados pelo Pai, criados por Deus. E a mesma criação que não para nunca, ela é incessante. Nunca parou-se de criar. Daí, mas como é que Deus cria e tal? Daí a gente vai precisando ter um tete-a-tete ali com Deus, né, se perguntar mais propriamente, porque a gente ainda não sabe. Tem as coisas que ainda para nós, nosso entendimento vai até uma parte, depois a gente não vai mais. E essa imagem para nós, imagenzinha da internet, né, gente? Vocês sabem. Aqui tá lá. É só para a gente entender que a representação do espírito, como essa centelha divina, o nosso perispírito, que esse invólucro semimaterial aí que faz a ligação do nosso corpo físico e o nosso corpo físico. Perispírito, esse molde, né, essa ligação do corpo e espírito. E a gente... E que normalmente é o que os videntes observam que é o perispírito. A gente não enxerga o espírito. A gente enxerga, a gente não, né? Os videntes, né? Os médios videntes, que não é o meu caso, que eu vi a luzinha lá do trator lá, porque estava visível para todo mundo. O vidente enxerga o perispírito. Enxerga esse molde do nosso corpo material. E quando a gente desencarna, o que acontece? A gente perde o corpo, né? Fica só o nosso perispírito e o espírito, que vai evoluir, que vai continuar, que é a nossa evolução. E nós, né, hoje nós estamos o quê? Nós estamos na imagem anterior, nós estamos aqui, pelo menos nós aqui encarnados, né? Aí tem o pessoal que a gente não está enxergando, que está aqui, ó, perispírito, espírito. Daí aqueles que estão enxergando, né, pode ficar à vontade, pode falar, tem mais gente ali, não tem problema. Então, olha, a gente está aqui, quando está só o espírito e o perispírito, está só o corpinho lá, e a gente desencarnado, nós desencarnados,
nós encarnados somos espíritos, né? E os desencarnados, nossos irmãos que estão aqui, o perispírito e o espírito tudo junto. E a gente ocupa o espaço físico, nosso corpo ocupa, o corpo e o perispírito ocupam o espaço físico, mesmo que a gente não enxergue quem está aqui do lado, porque a matéria, o tipo da matéria é diferente. Vai a gente querer passar a parede, nós não conseguimos, mas o espírito que a gente chama, né, que a gente dá denominação, ele passa a parede. Por quê? Porque a matéria do perispírito dele é diferente da matéria da parede. Lá no Violetas na Janela, eu falo de Violetas na Janela porque esse acho que é o primeiro livro que tem uma conotação espírita, que conta da vida espiritual, que a gente lê. Tem a menina, eu já esqueci o nome da menina, a menina que desencarna. Patrícia. Ela desencarna e daí ela tá lá no mundo espiritual, se adaptando, acho que tá a avó dela, a tia, ajudando, e ela vai querer passar a parede. Ela conta que ela vai querer passar a parede, daí ela dá um trombão e volta, né? E daí é explicado que naquela condição, a parede e ela tem a mesma faixa vibracional, então por isso que ela não consegue passar. Diferente se ela estivesse aqui no nosso plano, né? Daí ela conseguiria atravessar. Então, a gente entende o que é o espírito, o que é o perispírito e o que nós somos. Eu volto a fazer a pergunta. Se ainda tem medo de espírito, né? Se a gente ainda tem medo de espírito, é por quê? Porque a gente tem medo de nós mesmos. Porque nós somos espírito. Nós somos aquela que está representado naquela parte branca lá. Né? Eu sou um espírito, você é um espírito. O que nós temos hoje é que a gente aqui conversando, nós somos um corpo encarnado. Só. Que a gente, por muito tempo, achou que isso era o real. Mas que, na verdade, o real é o quê? O real é o espírito. E a gente pergunta, ocupam os espíritos uma região determinada, circunscrita no espaço? Não. Eles estão em toda parte. Eu dei o exemplo da Patrícia, do Violeta na Janela, como se eles estivessem em outro lugar. Mas não. Os espíritos estão em todos os lugares. Lógico, daí ele fala assim, mas não tem a colônia? Claro que tem a colônia aqui, ela está vinculada ao nosso planeta. E nós também. E aqui, quem tiver a oportunidade de enxergar vai ver que tem espíritos ocupando todo lugar. Todos, eles povoam infinitamente todos os espaços. Tem de muitos deles de contínuo ao vosso lado. Bateu medo agora? Não, né? Não, né, gente? Agora não. Gente, depois da luz, depois da lanterninha do trator, nada mais me abala. Nada mais me abala. Mentira, a gente às vezes dá medinho assim. Mas a gente não pode ter medo de espírito, porque são os nossos irmãos. São pessoas que, se a gente fosse trocar, dar um significado, é como nós. A única coisa que eles não têm hoje é o corpo de encarnado. E que quando nós também dormimos lá, né, a gente está descansando e a gente desdobra, nós só estamos ligados ao nosso corpo só pelo aquele cordão fluídico.
Mas aí a gente não entende porque tá dormindo. Não, então, mas engraçado que a gente não tem medo porque está dormindo, mas as percepções que nós temos, o que é ensinado para a gente, ou daquilo que é colocado para a gente replica quando a gente está desdobrado. Talvez a gente não entenda que a pessoa, que o que a gente esteja vendo é um irmão desencarnado. Talvez a gente não tenha essa percepção, mas a gente carrega todos os medos, as angústias, as coisas boas também que a gente tem na nossa vida aqui encarnada para o nosso sono também. E talvez a gente tenha esse medo de espíritos, porque se todo mundo fosse criado com a doutrina espírita desde pequeno, talvez esse dia não teria medo. Mas a gente, quando era pequeno, os pais da gente falavam assombração, mas não falavam espírito, e não tinha uma explicação. Então a gente cresce com esse medo. Isso é uma verdade. A gente cresce com medo, porque às vezes a gente até colocado pra gente que, nossa, espírito é coisa do mal. Tem essa colocação também de ligar as coisas ruins. Mas por que tem o espírito do mal? Mas só do mal? Não, tem o do mal, tem o bem, tem o mais ou menos, tem o de tudo, assim como nós. Assim como nós aqui encarnados. E esse negócio da gente ser aterrorizado quando é criança, outra história, acho que o Edilson não sei nem se ele sabe. Quando eu era pequena, gente, acho que tinha menos de 6 anos, tinha uns vizinhos terríveis. E eles eram mais velhos, eles ficavam contando histórias de assombração. Gente, que criança que não tem medo? Daí você cresce, daí quando você está adulto, que você vê uma luzinha andando do nada, lógico que você vai ter medo, Então a gente precisa aprender, entender que espírito faz parte, e a criança, quando é muito novinha, ela tem mais facilidade de enxergar do que nós adultos, com exceção das pessoas que são videntes. Mas a criança novinha, ela fala ali com o espírito como se fosse uma pessoa, uma menina. Ela tem essa facilidade. Nós ainda não, Nós já não temos mais. Então a gente precisa até aprender ou reaprender determinados conceitos. Então, olha, são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia, Na verdade, essa pergunta ela ficou meio solta, mas o que ele queria perguntar? Os espíritos são iguais? Ou tem hierarquia diferente? Coloquei até uma figurinha que representa o que a gente estava falando do espírito bom, do espírito mal, do espírito mais ou menos. Nós temos a escala de evolução dos espíritos. A nossa escala de evolução como espíritos, nós vamos nos melhorar, nós vamos crescer como espíritos e chegar perto da angelitude, ou assim como a angelitude de Jesus, ou a gente vai ficar ainda estamos patinando, no nosso planeta ainda que está tentando se transformar, etc. Mas nós temos vários graus até a gente chegar a um nível de perfeição. Para nós, hoje, na evolução que nós estamos, no planeta que nós estamos, o espírito mais evoluído que a gente tem conhecimento é Jesus. Então ele é a nossa meta, A gente almeja chegar até lá. E tem espíritos que caminharam, estão mais perto
dessa angelitude de Jesus e tem os que não estão tão perto assim. Mas estamos caminhando. Isso que é o importante. Estacionados, às vezes a gente fica. Sem evoluir, jamais. Porque nós fomos criados para evolução, nós fomos criados para alcançar essa angelitude que hoje a gente vê na figura, né, de Jesus. Opa, eu acho que não mudou aqui. Opa, desculpa, gente. E daí, olha, qual é o fim, né? Qual é o fim objetivado com a reencarnação? Porque a gente vem em espírito e a gente reencarna, a gente veste um corpo de carne para a gente tirar a prova dos 9, né? Que a gente aprendeu lá na espiritualidade, daí a gente vem encarnar para a gente ver se a gente está bacana. Daí a gente vem encarnar e fala, não tá bom, vou encarnar de novo. A gente volta para a espiritualidade, reencarna de novo e assim a gente vai sucessivamente. Para quê? Só para expiação? Não, para o progresso da humanidade. Senão, até a espiritualidade coloca para Kardec, onde há justiça? Se a gente for chegar num ponto que, imagina, o que eu sempre falo, inclusive comentei semana passada, que eu acho que é um questionamento que a gente faz. A gente olha para as pessoas, a gente olha para o planeta, assim, mas como que Deus pode ser bonzinho comigo? Apesar do Brasil ter todos os problemas, todas as questões, eu reencarno num país, ou sem a ideia da reencarnação, eu, espírito, estou aqui no país, com todas as oportunidades, que eu tive a oportunidade de estudar, tive a oportunidade de frequentar escolas, de estar em vários lugares, mas e a pessoa que não teve? Será que Deus gosta tanto? Será que eu sou privilegiada? Eu devo ser muito boazinha. Não. É porque eu estou numa reencarnação e talvez na próxima, eu não sei como é que eu vou estar, talvez eu esteja numa posição que eu não esteja tão privilegiada, e a gente vai indo, e o espírito pega hoje a nossa roupagem física, coloca, daí essa roupagem dispensa, né? A gente, como morre, nossos espíritos, nós perispíritos continuamos. Aí a gente chega lá do outro lado, volta de novo, reencarna de novo, e assim a gente vai indo. E Kardec ainda pergunta, é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas e não tem mais necessidade dessas provas da vida corporal. Então, a gente vai reencarnar, a gente vai vestir o corpinho toda vez que a gente precisar. A gente volta para o mundo espiritual, volta para o nosso estado, só o espírito ali, o perispírito. Não tá bom ainda. Volta para a escola. Aí a gente volta para a escola. Aí a gente vem, faz o que tem que fazer. Não tá bacana ainda. Desencarna, porque nosso corpo tem um prazo, né? Só segunda vai demorar um pouco. Vai demorar. Vai demorar. Nossa, quanta coisa ainda tem por aqui. E quantas vidas nós... E para trás? Para trás, o que a gente já viveu? O que a gente vai ter que viver? Não é muita coisa? Quem é Deus? Nossa. Quem é Deus? Então, todas essas indagações a gente vai
vai fervilhando na nossa cabeça. E nós, como espíritos, a gente fala assim, nossa, mas tudo bem, vai. Uma hora esse meu corpo vai deixar de funcionar, tá tudo certo. Quando a gente tem esse entendimento, né, que a gente é um espírito imortal, que nós podemos chegar na angelitude de Jesus, né? Que Jesus, em algum lugar, ele também foi um espírito que evoluiu, que, né, teve a missão de vir aqui e falou assim, olha, eu vou lá ensinar para aquele planeta lá, porque eles estão começando ainda, vou ensinar sobre o amor divino, né? Então, vem ensinar para nós espíritos recém-criados, né? Nós somos espíritos jovens ainda. Ah, nossa, mas será que a gente é jovem, né? Perto do universo, perto de tudo que existe, somos espíritos jovens. Nós vamos, a cada encarnação, nos melhorando, e daí assim, não tendo medo, não tendo receios, e a gente vai só almejando, só subindo nos degrauzinhos. Talvez essa encarnação a gente fique meio estagnadinho, mas todos esses ensinamentos que nós passamos dentro da nossa vida corporal, o que nós passamos aqui dentro, no nosso dia a dia, a gente deixa gravadinho ali no nosso espírito, que a gente fala, nosso espírito, como é errado a gente falar isso, né? É nós, né? É nós. Nós somos o espírito, né? O corpo aqui já... Por isso que a gente não pode ter medo. A gente vai ter medo de nós. Vou matar uma curiosidade. Eu vi aqueles desenhos que você falou aí, o espírito, né? O espírito e o corpo. O espírito, ele é sediado no meu corpo ou no perispírito? Bela pergunta. Bela pergunta. Na verdade, é assim, que eu acho que é assim, o espírito, ele tem o envolvimento do perispírito, porque o que é o perispírito? Ele é a comunicação do corpo físico, que não tem animação nenhuma. É a forma. E o perispírito é a forma dele, então ele é a comunicação. Ele está tudo dentro. Ele não é etéreo, perispírito? Não. O perispírito é. E o espírito, qual é um ser etéreo? Ele pode ser que ele seja dentro de nós. Alguém por aí deve saber. Como carne, nós como carne. O cérebro nosso. Então, mas é carne, só que a animação do nosso cérebro é o espírito. Porque até hoje nem a ciência consegue fechar um. Assim. Por favor. Quando uma coisa que eu li em algum lugar, o espírito, quando ele vai ficar encarnado, ele deixa de ser espírito, passa a ser a alma daquele encarnado, não? Na verdade, assim, é só uma... Kardec faz uma distinção de nome. Ele fala alma para aqueles que estão encarnados e espíritos para aqueles que não têm mais... estão desencarnados, não tem mais o corpo. Mas todo mundo é espírito. A concepção nós somos espíritos. Então, você comentou qualquer coisa, por exemplo, um sonho. O espírito, a hora que sai, ele deixa o corpo, é que ele se torna espírito de novo. Por exemplo, um sonho. Pode acontecer ele, da alma, no caso, sai e passa a ser espírito. Teoricamente, na concepção da palavra, assim, a alma... Uma coisa que dá para, tipo assim, um entendimento mais fácil, né?
Pelo menos para mim foi. É uma boa comunicação, quer dizer, enquanto encarnado, enquanto em vigília, acordado, é a alma. Isso. Desdobrei, desencarnei, espírito. É uma concepção de palavras. Né? Porque, na verdade, a hora que a gente está dormindo, que a gente está desdobrado, a gente fica conectado ao corpo físico por laços fluídicos. O nosso perispírito, nosso espírito desdobra, ele fica desconectado por laços de energia, laços fluídicos, laços de energia, de força, né? Daí, como que eu vou constituir esse laço, né? Como que eu vou constituir essa ligação? Daí a gente precisaria de um estudo, de verdade eu precisaria ler um pouquinho mais sobre do que se formam esses laços, mas é energia. Tudo no mundo é energia. O nosso corpo também é energia. Qual que é a diferença? A diferença é que a molécula, quando a gente está nessa... Eu vejo uma cadeira, vejo uma mesa, ou eu vejo meu corpo, a molécula, ela está mais juntinha, né? Está tudo vibrando mais condensado, eles vibram mais pertinho, então é mais fácil a gente enxergar. Quando está mais fluídica, né? Quando está mais espaçada, essa energia, essa matéria, por assim dizer, vai se desfazendo, parece que aos nossos olhos. Então, eu não enxergo o corpo perispiritual, o perispírito, porque ele vibra na sua molécula, na sua energia, diferente do meu corpo físico. Daí você é mais vidente, daí é um outro assunto para outro dia. Daí é a vidência do médium que consegue enxergar aquele nível de vibração, aquele nível energético. Gente, eu não sei se eu fui muito clara, né? Porque às vezes a gente tenta explicar, às vezes fica mais confuso. Você se saiu muito bem, parabéns. Obrigada. Você é muito gentil. Vocês são muito gentis. Então, o entendimento hoje é assim: tenho medo? Até 40 minutos atrás eu tinha medo, agora eu já não tenho mais. Por quê? Porque eu sei que aquilo que eu estou vendo, ou aquilo que eu acho que eu posso ter medo, é igual a mim. Mas deve ser ter medo, porque de vez em quando a gente sonha e acorda assustado. Mas aí daí a gente pode falar assim, então, mas eu posso ter medo? Não posso ter medo tanto de pessoas que são diferentes da gente? A gente não usar. Porque a gente tem medo do estranho. Que não A gente tem medo do estranho. Então, mas, desculpa, interromper. Não, imagina. Eu vejo, né? Eu vejo espíritos, mas eu não vejo espírito assim, que nem, assim, tem pessoas que veem os espíritos assim, em qualquer lugar. Eles aparecem de vez em quando, entendeu? Então até assusta, lógico. Mas tem espírito que eu vejo, que eu sei identificar, porque a gente não consegue ver o rosto perfeito, você não vê, que eu consigo identificar, eu sei quem é, entendeu? E tem espírito que eu não sei aquele bota medo, né? Tipo, eu vi uma vez com uma amiga minha, e uma amiga não, eu era cuidadora de uma criança, e ela era mãe da criança, era mãe, o rapaz já estava rapaz. E a gente estava conversando e de frente uma para a outra, a gente tinha um corredor e passou um homem. Eu vi como ele estava vestido, eu estava praticamente de costas, mas eu vi como ele estava vestido e um chapéu na cabeça e ele estava flutuando no corredor. Aquilo deu um medo tão grande, mas ao mesmo tempo a gente achou que era o filho dela. E eu para ir no quarto foi complicado, entendeu? E desse espírito, até hoje eu penso, eu tenho medo dele, que eu não sei o que é. E nesse dia ela ficou assim desesperada, sabe?
Eu não era espírita, e ela já era espírita, mas ela ficou com mais medo do que eu. Né? Aí, então, acho que tem alguns que passam um pouco de medo pra gente, porque eu acho que são espíritos que, assim, que não são muito elevados ainda, né? Então, daí eu vou. Não tem pessoas encarnadas que a gente não tem medo? Verdade. É uma questão de energia. É uma Você está na mesma Frequência. na mesma sintonia. É na mesma sintonia. No caso, quando a gente, no caso de espíritos, né, a gente normalmente, ou eles se fazem presentes, né, porque tem espírito que realmente ele quer te pôr medo. Mas o medo que a gente está, que eu trouxe aqui, é tipo o desconhecido. Mas eu conheço, eu sei o que é, pode me dar medo. Mas tem a questão da frequência que eu posso também me conectar com espíritos melhores e tem os espíritos não tão melhores assim. Né? Fala, meu bem. Charado Luiz, lá no nosso centro, e abre, e fecha. Semana retrasada, ele esqueceu a chave do carro. E já tinha trancado todo o centro. Ele vai abrir, tá, dia ainda, tranquilo. A hora que está escuro, ele se pega. Ele pediu carona, mas não voltava a pegar a chave. Mas eu acho que tudo é uma. Mas você sabe É uma que construção, né? tem uma história muito famosa de um rapaz que namorava uma moça que morava num sítio. Para ir na casa da moça, tinha que passar na frente do cemitério. E ele, meia-noite, uma hora, tinha que voltar. E ele ficou com medo. E para voltar, ia passar na frente do cemitério. Eu falei, se eu corajoso, eu vou. E foi. Chegou perto do cemitério, ele ficou assim, titubeou, voltou, pensou. Aí ele viu uma pessoa na frente do cemitério. Falou, tem uma pessoa lá, eu vou lá, vou aproveitar e vou sem medo. Ele foi, chegou lá, o senhor que estava lá, ele falou, boa noite, tudo bem? Não sei o que, começou a conversar, ele estava comigo, foi noivar aqui na casa no sítio ali atrás, noivar ali. Vamos, senhor. Eu estava com medo de passar aqui, mas aí eu vi o senhor. E perguntou para esse senhor, o senhor não tem medo de ficar aqui na frente do cemitério? Eu falei, não, quando eu era vivo, eu tinha. Agora não. Então, gente, é disso, né? Quando eu era vivo, mas você deixou de ser espírito, então a gente só tem um corpo. E realmente tem alguns espíritos que nos dão medo, nos dão, assim como algumas pessoas encarnadas também nos dão medo. Você sabe que um pedreiro estava passando uma reforma aqui e ele estava trabalhando sozinho aqui. Eu cheguei uma tarde aqui e falei, meu Deus do céu, eu falei, o que foi? Eu estava revoltando a parede lá no fundo, e eu dei uma olhada aqui, uma pessoa para cá, foi para lá, voltou e falou, mas às vezes alguém passou na rua e o portão não era. Eu saí e me arrepiei todinho. Aí eu chamei o vizinho veio conversar comigo, senão eu não consegui rebocar a parede. Então, mas a gente tem não uns medos. Mas a sensibilidade, né? Mas acho que é sensibilidade. Daí, assim, se você tem, imagina, a pessoa que é médium, né, não sabe, ou então ela foi educada a vida inteira, que existem coisas do mal, que só existem coisas do mal. Só né? falaram de assombração. Só falaram da assombração. Ah, cara, você leva a porta junto com a cortina, com tudo junto. Porque você é o desconhecido. É o desconhecido. Não dá susto. Vou dizer que não dá susto. Dá susto. A gente às vezes está lá no centro, está sozinho. Mas você sabe que tem a visão periférica, né, que passa uns. De uns tempos para cá, né, eu tenho pedido para o pessoal ficar comigo até o final, até ela fechar, para não ficar sozinho. Então, mas aí Porque outro dia, pegando a fala do Wilson aqui,
Teve uma noite que eu fiquei sozinho, vim buscar a chave, mas olha, eu fiquei arrepiadinho. Tava ventando e tal, né? Mas agora eu não fico mais não, tem alguém tem que esperar. Ah, a gente vai ter que fechar o centro com o Luiz, que ele, né? Mas aí, assim, do que a gente tem medo? Às vezes, eu tenho mais medo porque eu vou fechar, estou sozinho, eu não sei, né? Às vezes tem alguém do lado de fora, alguém encarnado, né? Falando de alguém encarnado, né? Porque o espírito, se a gente for na concepção, gente, todo lugar está cheio. E se a gente der brecha, a gente vai enxergar eles a todo momento. A vista da gente está, né? Não é? Puxa. E daí, assim, às vezes, do mesmo jeito que o nosso mentor vem, ele se aproxima e é tão gostoso, né? A presença dele é tão boa, tão, cara do bem, que ele, né, quer me confortar, quer me levar, me ajudar a evoluir. Também tem os que se aproximam para fazer o contrário, né? E daí, assim, por que não vou aproveitar que ela está assustada, que ela tem medo, vou utilizar isso daí para derrubar. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Vamos ter medo? Ter medo daquilo que realmente for real. Daquilo, não que o espírito não seja, mas daquilo que assim, nos ameace de verdade. Agora, do espírito em geral, não, porque nós somos espíritos. E não vou até aproveitar do nosso desdobramento. A gente não pode esquecer que nós, como espíritos, talvez nós sejamos a assombração de muitos, hein? É verdade. Que a gente vem encarnadinho assim, ai, mas olha, né? Que rostinho, eu tô tão bonitinho, sou educada. Daí desdobra, daí a gente mostra aquilo que a gente realmente é. Porque daí nós não temos os freios, os filtros sociais, os filtros da carne. As máscaras. As máscaras. Não é verdade? Eu acho que existe, na realidade, por exemplo, vamos analisar, a gente conhece pessoas com poderes, a gente pode falar assim, poderes espirituais, né? A gente pode até citar algumas pessoas que têm um poder espiritual para alguma cura, não é? Sim. Vamos analisar, por exemplo, o que a gente fica na mídia, o nome de Deus. Aquele espírito que fazia cura, aquele senhor que fazia cura, ele fazia. Ele tinha um poder. Né? Tinha. Fora de habilidade de João de Deus. Né? Imagine o espírito o espírito dele, o espírito de João de Deus, agora como o João de Deus tem todas as liberdades. Ele liberdade para todos. Estava perdendo no espiritual dele. De tanta coisa mal que ele fez, que a gente vê, que a mídia falou que fez, e ficou provado, não é? Então, mas aí eu vou. Ele foi levado no final, né? Porque o que a gente pensa é que ele fez uma parte boa, mas ele foi levado, não é? Pro mal. Duas palavrinhas Não que é? ele foi levado. Que o Evangelho. Nossa, gente, às vezes falo do Evangelho, né? E está sempre lá. Tem duas palavrinhas que são repetitivas: orgulho e egoísmo. Levam, né? E daí, assim, a gente pode trazer essa questão do nome de Deus num nível menor. Né? Mas eu não sou tão conhecido nem nada, mas eu sou médium, tenho o meu. Porque não deixou de ser um médium, ele era um médium, continua sendo médium. Só que daí você usa
da sua mediunidade, daquilo que foi um presente, por uma coisa ruim. Mas quem disse que lá no começo não era legal? Mas depois você vai se desviando, você vai. O orgulho, o egoísmo vai prevalecendo. Porque tem os espíritos também do mal que também acho que Que influenciam, né? Tem os espíritos do mal que influenciam, tem os espíritos que não querem que a gente evolua, que influenciam, tem tudo isso. Por isso que a responsabilidade do médium é muito grande, né? Você saber muito bem o que fala para você. Responsabilidade do médium, e assim, quando você. Há muito será cobrado de quem muito foi dado. Então, eu não vou. Hoje, você fala assim, André, mas o que você está falando, você não vai ser cobrado. Não. Eu tenho conhecimento, foi me dado conhecimento, então vai ser cobrado. Porque eu tive um conhecimento e apliquei mal. Da mesma forma ele. Não vou, né, a gente não está aqui no julgamento. Mas muito será cobrado de quem me foi dado. Não adianta eu querer falar para a pessoa que nunca ouviu falar de mediunidade, que nunca ouviu, mesmo ela sendo médium, que nunca ouviu falar de espiritismo, nunca ouviu, fez um estudo, ela tem a mesma responsabilização que a minha. Que já conheço, já tenho, não tenho grandes estudos, mas conheço, eu não posso falar que eu sou, não tenho conhecimento leigo, não, caiu de paraquedas, não. Então, e a responsabilidade de mim é de vocês. Nós vamos dividir aqui o Vigiar e orar, né? Vigiar e orar. Se a pessoa tem uma missão assim, ela tem que estar bem preparada, né? Porque existem as fraquezas, né? Isso que se aproveitam dessas fraquezas para tomar posse. Porque a gente está comentando viver ou espírito, né? E o brincalhão? Não transmite mesmo, né? Você está dormindo e vai puxar seu pé. Em casa não acontece, não. Em casa, não é bem, tipo... Virou pra tampa de panela na e cozinha. o perdão em casa é meu marido. Em casa lá... Aí é o espírito encarnado. É o espírito encarnado. Aí eu sou um meteiro encarnado. Eu mesmo. Ela empia. Então, mas a gente tem que... Eu falo assim, é um medo que às vezes você está ali distraído, né? Mas não é falta de conhecimento, a gente tem o conhecimento. Mas falar que assim, mexeu no pé ali, não tem medo. Preparado, doutrina prepara, né? Prepara. E depois assim, em casa eu falo que eu tenho 3 sireninhas, né? Que são as 3 cachorrinhas. Elas latem para qualquer coisa, então a gente está sempre desperto. Então, não tem problema. E eu falo assim, olha, às vezes acontece de ter barulho em casa, de ter, né, visitas indesejáveis, né, porque tem os espíritos que a gente tem que faça parte da nossa casa, tem aqueles que não. A gente fala em voz alta, fala, vai vir atrapalhar. Se não vier, não vem dar dor de cabeça aqui não, viu? Processo. Porque às vezes a gente precisa até, quando a gente tem conhecimento, a gente até precisa se impor, falar assim, seus obreteiros, você não vai vir me atrapalhar o sono, me atrapalhar os afazeres, porque se a gente baixar a frequência, vem mesmo. Principalmente se ficar com medo. Principalmente se ficar com medo. Daí, por isso que a gente tem que ter conhecimento. Eu já tive uma experiência, eu não sou vidente, nunca vi nada, mas eu senti energia. Uma vez eu estava trabalhando no centro cirúrgico no hospital, bem tarde já na noite, e não conseguia desenvolver, porque eu fechava a porta percebia sozinha. Ia lá, fechava a porta, eu tinha consciência de que eu tinha que fechar a porta se abrindo. Abri a porta e mandei embora.
conseguir trocar. Bom, mas a gente precisa falar assim, olha, meu amigo, mesmo não vendo assim, você está me atrapalhando. Você não vê, mas sente. Sente. Segunda-feira tem reunião no centro, vai lá e tal o endereço. Às vezes a gente fala, "Pô, segunda-feira você tá com problema? Vai lá no centro, você vai. As meses. Daí depois o Luiz que fica com medo aí. Mas gente, a gente tem que fazer esse tipo de movimento, porque senão a gente vai ficar sempre Eu acho que é questão de trabalhar. com a ideia, trabalhar a mentalidade. Mas imagina você trabalhando dentro de um centro cirúrgico, num hospital, 19 anos. Ah, minha Nossa Senhora. Faz tempo. Eu tinha morrido. É mais espiritual do que aqui. Muito mais Eu acho que espiritual foi daqui. legal, né? Dentro da pessoa. Sim. Deixou Cristo, deixou o ensinamento, né? Orai Orai. e vigiai. Aí vive assim, não. Mas ele falou primeiro vigiar e depois orar. O vigiar é mais importante. E instruí-vos. Isso. Não esqueça. Instruímos. Eu acho que o conhecimento nos ajuda muito. O conhecimento realmente, ele nos liberta. Porque a hora que a gente conhece, como a gente tem uma coisa que é muito legal, que chama-se livre-arbítrio, a gente pode tomar as decisões. E daí você fala assim, Espírito Santo, agora está me incomodando. A gente, de verdade, às vezes a gente fala com a maior naturalidade. Talvez a gente aí em casa, a gente ainda escute algumas coisas. A gente escuta, que faz parte. Mas, da mesma forma que nós temos livre-arbítrio, eles também têm. E daí, todo mundo vai ter que responder, vai ter a sua carga de responsabilidade aí. E eles melhor ainda, né? Que podem atravessar a parede. Sim, eles podem estar para eles e nós não. A gente ainda está limitado aqui à energia física. Ok, queridos? Então, ó, só para a gente. Esse é o último. Agora já não temos mais medo dos espíritos. Não temos porque nós conhecemos. Pode assustar? Pode assustar. Pode puxar? Olha. Natural. Não é? Se meu marido chegar de surpresa em casa, burro. Se fizer um burro, eu vou assustar, mas está encarnado lá. Certo? Não tenhamos medo. E assim, que nós possamos agir com naturalidade. Está. Ó, vai lá no centro, porque lá é o seu lugar, que lá você vai ser encaminhado. A gente fala isso, de verdade. Daí, segunda-feira, o Luiz que deu os cultos dele. Né? Ele que se resolva com esse povo aí. Tem que dividir com todo mundo. Queridos, agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. E eu achei muito produtiva essa nossa conversa. Eu acho super legal quando vocês conversam e contam as coisas que a gente sai muito mais carregado, muito mais cheio de aprendizado do que a gente veio. Eu só venho aqui para começar a conversa. O resto a gente desenvolve. Muito obrigada.